Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, hoje quinta-feira, dia 5 de maio. Hoje a nossa palestra é gravada, então quem quiser deixar perguntas, comentários a respeito do tema que a gente vai tratar na noite de hoje, pode deixar nos comentários, nos chats das nossas transmissões, tanto do canal no YouTube, como também do Facebook, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Só, é só deixar ali na descrição do vídeo, ou então mandar uma mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp, tá aí na tela também para vocês. Lembrando que as nossas palestras ficam gravadas lá no nosso canal no YouTube, no Facebook e também no nosso site jefasorocaba.com. Todas as palestras que já foram ao ar, tanto as ao vivo como as gravadas, vocês podem assistir lá no nosso site, encaminhar para pessoas que de repente não tenham assistido, Tem muita gente que às vezes assiste depois que a palestra vai ao ar, não necessariamente no dia e horário que ela é exibida. Então a gente agradece de coração também os encaminhamentos das palestras que o pessoal faz, indica para outras pessoas, até de outras cidades, de outros estados que nos assistem. Então muitíssimo obrigado a todos que nos acompanham nos nossos canais de transmissão aqui do Jefa Sorocaba. Vamos iniciar a nossa transmissão de hoje, nossa palestra de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, do nosso centro, que estejam presentes mais uma vez conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais esta tarefa. Que seja uma palestra com muito amor e muita luz, lembrando que vamos falar sobre as mães, essas figuras tão importantes em nossas vidas, não só para nós humanos, como também para o reino animal, as mães de todas as espécies. Desde já o nosso pedido à nossa Mãe Santíssima, para que cubra com seu manto sagrado a todas as mães, de todas as espécies, encarnadas ou desencarnadas, que elas recebam o auxílio e o amparo da nossa Mãe Santíssima. Que assim seja, graças a Deus. Passar aqui rapidamente os nossos recadinhos antes da gente iniciar a nossa palestra de hoje, para o pessoal que ainda não conhece os nossos trabalhos, que está conhecendo agora as nossas atividades, Então, todas as segundas e quintas-feiras, palestras online às 8 horas da noite. Na quinta-feira, que é o dia de hoje, nós temos as vibrações à distância, em prol dos animaizinhos e também dos nossos irmãos de humanidade. Só mandar os dados que estão aí na tela pra gente. As nossas palestras do mês de maio, já tivemos uma palestra segunda-feira, teremos aí outras 3 palestras de quintas-feiras, mais 4 de segundas. Então, toda a nossa programação de palestras aí na tela para vocês. E lembrando que a gente faz as nossas divulgações, principalmente no Facebook, a gente coloca lá convites das palestras, então o pessoal que acompanha a nossa página no Face também pode ver ali todas as palestras, inclusive com os temas já definidos aí de cada um dos nossos convidados. Os nossos trabalhos presenciais, no primeiro e terceiro domingo do mês, trabalho de assistência espiritual aos animais, começa às 9h30 da manhã, e o atendimento de Reiki e cromoterapia para humanos, que também é feito no primeiro e terceiro domingo do mês. Lembrando que para ambas as atividades, tanto dos animais como de Reiki e Cromo, é necessário fazer o agendamento prévio no nosso site, jefasorocaba.com. Entra lá no site, preenche lá a ficha de inscrição e uns dias antes do dia do atendimento presencial, a gente entra em contato com as pessoas para informar o horário que as pessoas serão atendidas, porque a gente está fazendo por agendamento e com separação de horários, justamente para não gerar ali aglomeração no centro. O nosso bazar do Jefa, com alguns produtos à venda ali, sempre lembrando que a venda desses produtos serve para a manutenção das despesas do nosso centro. Entre outros produtos tem os livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser adquirir algum desses livros, só conversar com a gente ali no dia do nosso atendimento presencial. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração, toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter as nossas despesas do centro em dia. Bom, hoje, como eu falei, a nossa palestra é gravada, Tanto eu como a nossa convidada, nós sempre preferimos fazer ao vivo, mas às vezes por circunstâncias da vida, tanto minhas como dela no caso de hoje, a gente está fazendo gravado, mas sempre, um bate-papo muito gostoso, muito agradável, com a nossa amiga Bárbara Carlos, lá de Porto Feliz, do Centro Espírita André Luiz de Porto Feliz, que inclusive já está com o trabalho de assistência espiritual aos animais em andamento, Bárbara?
Então, muito boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jeff. Muito boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sim, Wilson, nós começamos no mês passado, em abril. Desculpa, em março. Fizemos em março, fizemos em abril. Então, aqui a gente faz esse atendimento, né, voltado para os nossos irmãozinhos os últimos sábados do mês, no período da manhã. E o primeiro foi bem bacana, né? O primeiro teve bastante expectativa, as pessoas queriam ver como era. O segundo, já algumas pessoas que não tinham ido no primeiro já vieram no segundo, além da gente mesmo que leva os nossos próprios animais, aí acaba sendo mais divertido ainda. Inclusive, a minha foi no fim de semana e ainda brigou com os outros, porque achou que o centro era só dela, só ela podia estar lá. Enfim, tivemos que lidar com isso. Mas está começamos, foi o primeiro passo, e eu acho que é um passo para um trabalho bem importante a médio e longo prazo, né? Eu acho que traz uma consciência para as pessoas de uma forma diferente. Legal. Para quem não conhece o Centro André Luiz, passa o endereço para o pessoal aí, endereço, horário certinho, precisa de agendamento, não precisa? Como é que está funcionando aí, Bárbara? Como a casa a gente ainda não tem, né, a cidade é pequena, né? O centro é um centro pequeno, então a gente não tem trabalhado com agendamento ainda, mas se começar a crescer, se a gente perceber que a casa vai ficar pequena, talvez seja necessário, nesse momento não precisa. A nossa sociedade espírita, ela fica no centro de Porto Feliz, na rua José Bonifácio, número 129, se eu não me engano. Quem conhece a cidade, ou quem vier aqui para a cidade, ela fica num ponto bem central mesmo. Não é difícil da gente chegar. Todo último sábado do mês, às 9 horas da manhã, estão todos convidados, vocês, seus queridos animais, quem quiser trazer os seus animais para ter ali a energia equilibrada, ou como um casal de amigos meus que vieram no final de semana me visitar e foram lá porque eles queriam ver como era o trabalho, que eles nunca tinham visto, adoraram, né, de quebra ganharam um passe que a gente deu para eles, porque afinal de contas, eles não puderam levar os pequenos deles, mas eles foram ali conhecer e trazer mais energia boa para o nosso lar. Legal. Então, confirmando, Centro de Sociedade Espírita André Luiz e Porto Feliz, Rua José Bonifácio, número 424. Todo mundo... 424, como eu falei bem, falei 129. 424, já estive lá, inclusive, né, uma vez, né, fui muito bem acolhido. Então fica aí o convite, né, mais uma porta que se abriu, né, graças a Deus, né, portas estão se abrindo. Recentemente conheci um outro grupo de uma outra cidade aqui do interior de São Paulo, que inclusive já fiz o convite também para fazer live aqui com a gente, para contar do trabalho deles. Então, felizmente, né, mais portas estão se abrindo, felizmente, né, os nossos irmãos animais estão ganhando vez e voz no meio espírita, né? Acho que é o grande objetivo, né, de nós que lidamos com animais, né? Era o sonho do nosso querido irmão Marcel Benedetti. Então, graças a Deus, portas estão se abrindo. A gente fica muito feliz quando sabe de grupos que estão fazendo esse trabalho. Bom, Bárbara, domingo agora, dia 8 de maio, é Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio. É uma data muito especial, né, inclusive para o comércio, né? Segundo consta aí, é a segunda melhor data, né, do comércio, só perde para o Natal. Né? E acho que quando a gente fala em mãe, né, sempre é um motivo muito especial, né, para todos nós. Né? Eu, né, tenho a minha mãe aqui ainda comigo, você também tem a sua aí. E a gente sabe que muita gente, infelizmente, né, às vezes não tem mais a possibilidade, né, de conviver fisicamente com a própria mãe. Né? Mas isso gera, né, muita emoção, né, um sentimento muito, né, aflorado, né, no coração de todos. Estando ou não com as mães, né, falar de mãe é sempre algo muito especial, né? E a gente que lida com esse outro viés aí, né, dos animais, né? Nós não podemos nos esquecer que os nossos irmãozinhos animais, eles também têm, né, em cada uma das espécies, né, também existe o carinho, existe o afeto, né? A gente às vezes pensa que só entre nós humanos que existe isso, né? Mas o tema, né, inclusive da nosso bate-papo de hoje é mães de todas as espécies. Então todas elas merecem o nosso carinho, merecem a nossa atenção, merecem o nosso afeto. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né, Bárbara? Mãe é mãe, seja ela humana, seja ela animal, né? Bom, é um tema bem gostoso, né? Bem diferente para a gente falar. Quando a gente pensou no tema, né? Quando o Wilson me convidou, a ideia veio partir dele, né? Ele falou: o que você acha da gente fazer perto do Dia das Mães, a gente falar de mães como um todo, né? E foi ali pesquisar, tô até aqui, ó, estava abertinho, Boa Nova, lendo aqui a parte da Maria, relembrando, porque não, né, a gente não consegue guardar tudo de cabeça, eu estava relendo aqui esse trecho, e a gente começa a fazer eu, pelo menos, quero começar a trazer esse bate-papo com vocês, que
o Wilson falou, nós temos esse nosso relacionamento com a nossa mãe, é um sentimento diferente, é um relacionamento diferente, independente de você se dar ou você não se dar bem com a sua mãe, ela foi aquele espírito que se propôs a dar vida a você nessa encarnação. Então, independente de como vocês lidam, né, como é o relacionamento hoje em dia, seja ele físico ainda ou não mais, né, pela mãe já ter desencarnado, enfim, ele é um relacionamento diferente, um relacionamento especial. E aí eu voltei aqui no Boa Nova, né, porque a gente, dentro da doutrina, né, falamos muito sobre Jesus, todos os ensinamentos, né, do nosso irmão maior, mas dentro da doutrina, diferente de outras vertentes religiosas, cristãs, nós não temos, né, o hábito sequer de estudar tanto, né, a Maria. E a gente sabe que a Maria foi um espírito extremamente importante, por tudo que a gente leu, ela não era de uma esfera crística como Jesus, mas um espírito que esteve disposta a passar por tudo para trazer aquele espírito abençoado, né, aquele espírito evoluído aqui para a gente, e acaba que, de alguma forma, ela representa o máximo da mãe, né, é aquela mãe que está 100% do tempo ao lado do seu filho, mesmo ele sendo injustiçado, que era o caso, né, daquilo que estava passando, né, que era toda a situação de Jesus, e ter que lidar com toda, né, a gente não conhece muito, mas Jesus, quando criança, era uma criança. Ele era uma criança, ele teve que se desenvolver, ele só era uma criança muito mais inteligente, ele era uma criança muito mais capaz. Então, pensa uma criança muito mais capaz há 2000 anos atrás, como não devia ser muito fácil para a mãe. Mas ela representa o que é todo esse relacionamento, né? Ela é a representação máxima que nós temos, pelo menos como forma ideal, né, aqui dentro do plano material, do que é o comprometimento de um espírito quando ele opta por ser mãe, né? Não vou nem falar pai como um todo, mãe, mas o espírito, quando ele vem na forma feminina para trazer novos espíritos, para ajudar na reencarnação de espíritos que precisam vir para seguir a sua estrada, e é você saber, é você estar apto e aceitar, abdicar de muitas coisas que a vida material tem, e que às vezes é confortável, e que às vezes você abre mão, porque tem alguma coisa muito maior por trás disso. E a gente fala isso muito como se fosse uma coisa apenas do ser humano, né? Então, só o ser humano é capaz de ter esse amor, só o ser humano é capaz, né? Só a mulher encarnada na forma humana é capaz de ter todo esse amor, de ter todo esse respeito, de tratar o seu filho dessa forma, né? De colocar sempre em primeiro plano. Mas quando você convive com animais de qualquer espécie e você começa a prestar atenção quando as fêmeas estão prenhas, quando elas têm seus filhotes, a forma com que ela se relaciona com os seus filhotes não é absolutamente nada diferente da forma que o ser humano encara os seus filhos a partir do momento do nascimento. E aí você começa a refletir, bom, então esse amor, essa preocupação, esse instinto de preservação que a gente tem aqui como humano, ele vem de algum lugar, e algum lugar que acaba sendo instintivo, né? A gente vê animais tendo o mesmo tipo de comportamento que o ser humano tem. E isso, para mim, deixa muito claro que as relações de amor que os vínculos de amores que nós temos com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe, ela ultrapassa, ou ela vem de muito antes, na forma que fica melhor, do que a nossa consciência individual. Isso eu acho que é o principal que a gente tem para tirar quando a gente para pensar em mãe de todas as espécies. Então, é muito comum a gente ver comportamentos dentro do mundo animal de fêmeas muito parecidos, muito, muito parecidos mesmos, com os comportamentos que nós temos aqui como seres humanos. Pode ser que nos peixes nós não vemos isso ainda? Pode ser, porque talvez naquele grau evolutivo daquela espécie ainda eles não são capazes, mas nas aves você começa a ver, nos mamíferos você vê com muito mais frequência, ou seja, de alguma forma, essa relação, esse vínculo, né, esse laço maternal, ele começa a ser criado e ele é forte desde o período que nós somos animais ainda, desde que o princípio inteligente ainda é um princípio inteligente, né, quando ele ainda não se tornou um espírito como um todo.
E nessa época, então, tem a parte boa para o comércio, né, a gente precisa sobreviver, então ainda bem que o comércio pode sobreviver dessa data, mas eu acho que é mais uma reflexão para a gente fazer. Só nós humanos criamos esse vínculo, só nós humanos somos capazes de dar vida, de gerar vida para outro ser vivo. Então, eu estava lendo um livro do Jorge André, aqui da FEB, falando exatamente dessa energia de criação, né? O quanto nós somos capazes de gerar, né? O quanto essa energia é poderosa, a gente ser capaz de gerar uma vida. Mas não somos só nós, seres humanos, que somos capazes de gerar vida. Né? Todas as espécies, de alguma forma, eles se reproduzem. Da forma A ou da forma B, qualquer que seja, mas de alguma forma eles se reproduzem. E a gente não pode se esquecer, né, Bárbara, que a ciência hoje mostra, né, prova, né, que os animais possuem sentimentos. Né, a tal da senciência, né, que já foi comprovado. Então, se eles possuem sentimentos, têm capacidade de sentir dor, de sofrer muitas vezes, né, com a perda, né, por exemplo, uma mãe quando perde seu filhote, ou o filhote da espécie às vezes perde a mãezinha, né, a gente já viu várias reportagens, vários vídeos, né, mostrando isso, né, do sofrimento que é, né, de um determinado animal quando ele vê a sua mãe ou o seu filhote, né, sendo morto, muitas vezes por mãos humanas, né, que, entre aspas, né, são os seres mais inteligentes da criação, mas que abusam, né, desse poder que Deus lhes concedeu para extinguir, né, espécies, enfim. Então, esse sentimento que já vem desde a fase de animalidade, ele só vem sendo acentuado cada vez mais quando a gente adentra a fase de humanidade. E quantas vezes, né, Bárbara, a gente não vê, né, seres humanos, né, repito, dotados de inteligência, né, os seres, entre aspas, né, privilegiados da criação, humanos desprezando, né, mães desprezando seus filhos, né, abandonando filhos, às vezes em latas de lixo, né, algo extremamente abominável, né, filhos sendo espancados pelos próprios pais, né, essa semana mesmo teve um caso aqui na região, não sei se você chegou a ver, né, de um menininho em Itu, né, de 11 anos, né, ele conseguiu fugir de casa para fazer uma denúncia, né, para a polícia, porque ele estava sendo espancado pelo pai, e inclusive ele só saiu de casa porque ele viu o pai amolando um facão e tinha dito para o menino que iria cortar os dedos do menino. Então, e a mãe, né, depois investigando, a mãe também já teve antecedentes criminais, enfim, teve outras situações ali envolvendo os outros filhos, né. Então, para a gente ver que, se por um lado, né, existem, né, os nossos irmãos de humanidade dotados de inteligência que desprezam seus filhos, mães, né, na fase de animalidade, muitas vezes adotam filhotes, né, filhotes de outras espécies, cuidam desses filhotes com todo amor e carinho, mostrando pra gente, né, ou pelo menos jogando na nossa cara, quem é o ser inteligente da criação? Eu acho que essa pergunta, essa reflexão a gente tem que fazer de uma forma muito profunda, né, Bárbara? Porque se nós somos os seres mais inteligentes, o que nós estamos fazendo com a inteligência que Deus está nos dando nesse sentido, inclusive em relação aos sentimentos, né? O sentimento materno, o sentimento paterno, que em tese deveria ser o mais puro possível, mas nem sempre nem sempre é isso que ocorre, né? A gente sabe, né, é sabido, além dos animais serem sencientes, os relatos, né, dos pesquisadores que vão estudando esse comportamento animal, o que a gente percebe é que a mãe ela só vai desistir do seu filhote se ela souber que ele não consegue sobreviver, e eles têm, de alguma forma, uma compreensão de que se o animal não vai conseguir sobreviver por suas próprias capacidades, ele vai deixar de alguma forma, não vai ser possível, né, ele seguir com aquela vida dele. Então, acaba sendo uma natureza. É uma escolha fácil? Talvez, como eles não têm consciência, elas tomam essa decisão porque falam, eu preciso cuidar daqueles que eu sei que vai sobreviver, que vai manter a minha espécie dali para frente. Mas a partir do momento que eles cuidam, né, do que eles optam por cuidar do seu filho, porque eles sabem que aqueles filhotes eles vão vingar, entre aspas, ou muitas vezes aqueles casos onde a cachorra adotou o gatinho que tinha sido abandonado, porque a mãe morreu, enfim, sei lá qual razão que seja. Quando a gente vê esse tipo de comportamento, a gente começa a refletir que talvez ter a consciência
como nós tomamos, né, quando a gente se torna ser humano, faz com que nós não sejamos capazes, é a minha avaliação, com que nós não sejamos capazes de agir a partir dos nossos sentimentos, né? Porque eu não consigo compreender um familiar espancar uma criança, ou como você falou, a mãe colocar bebês na lata de lixo para que, enfim, vá para um aterro, e quantos que devem passar e que realmente devem chegar lá porque ninguém conseguiu ver antes. Para mim, a reflexão que fica, principalmente, Wilson, por que quanto mais consciente nós ficamos dos nossos atos, parece que mais difícil fica nós deixarmos os nossos sentimentos falar mais alto? Por que é tão difícil a gente permitir que o amor mais pleno que a gente possa sentir dentro do nosso grau evolutivo hoje, que é o amor paternal, por que a gente não permite que isso nos envolva da melhor forma possível? Porque o que a gente vê no reino animal é isso, é aquele sentimento, é aquela necessidade de cuidar do pequeno, é aquela necessidade de colaborar para que o pequeno consiga seguir com a sua vida, independente de qual espécie ele tem. Daí a gente vê esses vídeos que é super comum na internet, de animais de espécies diferentes, adotando filhotes e tudo mais. De alguma forma, dentro dali do instinto, né, dentro daquele princípio inteligente, eles sabem que eles precisam fazer isso pelos menores. Aquilo está gravado de alguma forma ali dentro. Aquilo é um gatilho que, de alguma forma, que acontece alguma coisa, aquele gatilho é disparado. E a minha sensação, quando a gente se torna hominal, é que esse gatilho fica de lado. Né? Tipo, eu tenho esse gatilho, mas eu não permito chegar nesse gatilho. E aí, muitas vezes, nós temos pais, né, no caso aqui, mãe, que é o nosso tema do dia, nós temos mães tomando esses comportamentos com seus filhos que contradiz, inclusive, os instintos. Porque se o animal, ele não tem consciência das suas atitudes e ele age 100% por instinto, então cuidar do pequeno é instintivo. Amar o pequeno é instintivo. E se é instintivo, a gente não deveria ter essa dificuldade quando nós estamos no reino nominal. Deveria ser mais fácil ainda, porque além de ser instintivo, eu tenho a minha capacidade de consciência. E o que a gente mais percebe hoje em dia, ou porque a gente fica sabendo com mais frequência, porque realmente aumentou, é você ver mulheres não usando essa capacidade de compreensão para deixar com que esse amor entre dentro do coração dela de todas as formas e ela poder ajudar esse novo espírito que está vindo para seguir a estrada dele. Ele só quer poder seguir a estrada dele, ele só quer poder seguir a evolução dele. É isso aí, Bárbara. Bom, uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente conversar aqui é que a doutrina espírita, né, nos dá essa informação muito valiosa de que hoje eu estou habitando um corpo de homem, você está num corpo de mulher, mas a gente sabe que em encarnações anteriores ou encarnações futuras, os papéis se invertem. Então, se hoje, por exemplo, alguém que está no corpo de um homem, muitas vezes menospreza, né, a maternidade, menospreza o fato de alguém ser mãe, menospreza essa oportunidade valiosa, né, que Deus dá, né, a um corpo feminino de gerar uma vida, muitas vezes essa pessoa, esse espírito vai precisar passar por essa oportunidade numa outra encarnação, se é que já não passou numa encarnação anterior. Então, acho que o Espiritismo também nos ensina isso, né, Bárbara? De valorizarmos, né, a maternidade, de valorizarmos, né, aquelas figuras que hoje ocupam, né, o papel de mulher e de mãe, para que a gente possa evoluir, porque nós precisamos das diversas experiências, né, tanto num corpo masculino como num corpo feminino, né? E para aqueles que muitas vezes, né, puxa, né, minha mãe, principalmente pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade, né, de conviver com a mãe, ou não foram criados pela mãe biológica, né, e às vezes menosprezam, né, essa figura que deu a vida, né, a esse ser, com certeza a vida, né, irá lhe ensinar, irá lhe dar essa lição valorosa, né, de aprender o valor da maternidade, de aprender o valor de ser mulher e de ser mãe, né? Acho que isso é importante a gente refletir também nessa data, né, Bárbara? Muito. Tem um dos nossos dirigentes aqui da casa, ele sempre fala isso, ele sempre comenta, né, quando a gente fala a gente entra no tema reencarnação e aprendizado em reencarnações, ele fala, você sempre tem que lembrar
que nós vivemos reencarnações com sexos diferentes, porque você só vai ter a real realidade do que é viver aquele sexo quando você estiver naquela encarnação, quando você estiver daquele lado. Ele fala, então, é para tudo, é desde aprender a ser provedor até aprender a ser mãe. Ele falou, você precisa passar, porque ele falou, é só passando que você vai entender qual é a beleza e a tristeza de viver, né, daquela forma. E ele fala isso sempre, então, uma coisa que sempre está na nossa cabeça, que a gente precisa lembrar, né, o espírito não tem sexo. Então, é isso que a gente fala, sexo masculino, sexo feminino, e sexo do ponto de vista biológico, né, do corpo do ponto de vista biológico, para o espírito é irrelevante. O espírito em si, a gente sabe que ele é só luz, né, ele não tem corpo, ele não tem a forma física como a gente está acostumado na nossa consciência, né, imaginar, né, aquele espírito com aquela forma nominal como é a gente hoje em dia. E cada vez que a gente tem a oportunidade de ter uma encarnação, né, num sexo, né, num gênero diferente do que a gente teve a última, é uma oportunidade da gente poder olhar com outros olhos. E eu sempre acho que quando podemos olhar com outros olhos, a gente acaba ficando um pouquinho mais maleável. Porque, de alguma forma, o espírito, ele entende, ele fala, daquele jeito que eu fiz da última vez, não vai rolar mais. Preciso fazer diferente agora. Aquele comportamento que eu tive da outra vez, não dá para ter mais. Preciso mudar agora. Então, talvez seja até uma forma da gente poder avançar na nossa evolução, né? Estarmos em posições diferentes com a maior frequência. Ninguém sabe se cada encarnação a gente vem num gênero, se são várias encarnações num gênero, depois troca para o outro. Enfim, isso para a gente talvez seja relevante a gente saber como isso acontece hoje. Talvez o que a gente precisa saber o espírito não tem gênero, então ele pode vir em qualquer um. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber você tem que respeitar o gênero do outro. Então, você tem que respeitar a posição do outro. E isso é para tudo que a gente vive, né, na sociedade como um todo. Inclusive, quando a gente fala dos animais. Se nós, como seres humanos, temos a oportunidade de encarnar em gêneros diferentes, e isso está relacionado com a nossa evolução, de alguma forma, né, com as nossas provações, imagina eles que não têm nada para espiar, né, que eles estão aqui com um propósito evolutivo diferente, né, com uma necessidade evolutiva diferente. Eles devem trocar de sexo com muito mais frequência, né, eles podem ser que venham numa encarnação, num gênero, na outra, no outro, numa espécie, na outra espécie, enfim, as coisas são mais dinâmicas, com necessidades encarnatórias diferentes. E aí talvez venha daí alguns comportamentos que a gente vê em vídeos espalhados de machos tendo comportamentos extremamente protetores com seus animais, que, entre aspas, não seria o comum. Mas será que, de alguma forma, aquele princípio já não está, esse sentimento de proteção e de amor pleno, já não está, de alguma forma, ali gravado naquele princípio inteligente, e independente do gênero que ele se encontra, ele sabe que é isso que ele precisa fazer pelo outro da sua espécie, pelo outro que veio dele? Então, mais uma vez, a gente pode olhar para os animais e ver quais exemplos eles estão nos dando que nós devemos seguir, que nós devemos colocar dentro da nossa rotina do dia a dia. Mais uma vez, eles mostram qual é a melhor forma de se conviver em sociedade. Eles podem ter os arranca-rabo dele, eles podem ter ali o jeito deles lidarem, porque, afinal de contas, não são seres conscientes, apesar de serem seres sencientes, mas, no fundo, quanto mais nós observamos o comportamento deles e como eles vivem em sociedade, eu, particularmente, mais vejo que a humanidade está distante do que é saber viver em sociedade. Eu vejo muito mais como, nossa, até o cachorro, até a zebra consegue viver em sociedade melhor que a gente. Até o camelo, no meio do deserto, vive em sociedade melhor que a gente. Porque, muito provavelmente, a sociedade dos camelos e das zebras, elas são organizadas de uma forma muito melhor que a nossa, e, principalmente, eles respeitam as posições hierárquicas ali dentro. Aqui eu não estou falando de mandar ou desmandar, mas cada um entende qual é o seu papel dentro daquela sociedade. E hoje o ser humano não consegue entender qual é o papel de cada um dentro da sociedade que a gente se encontra. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Lembrando que o ser humano
em tese, é o ser mais dotado de inteligência, é o ser privilegiado da criação, né? Mas a cada dia que passa a gente percebe o quanto que a gente precisa aprender com os animais. Segunda-feira eu estava assistindo uma live da minha amiga Ivani Lima, que inclusive fez essa palestra pra gente no ano passado, né? Ela até lembrou na live dela, ela falou sobre esse assunto aqui, nessa data, né? Na quinta-feira que antecedia o Dia das Mães. Ela lembrou de uma história muito, muito interessante. Ela estava falando dessa questão que você falou dos homens, né? Que muitas vezes têm instintos maternais também, né? Muito provavelmente por já terem vivido, né? No sexo diferente do que está vivendo atualmente. Ela lembrou de uma situação de macacos que muitas vezes eles vão levar o alimento, né, para o seu filhote, né, e enquanto a mãe descansa, né. Até escrevi no chat brincando com ela, tá vendo? Falam tanto dos homens, né, que os homens não cuidam, né, que o homem não tá nem aí. Nesse caso, né, desse exemplo que ela deu, né, mostrou que os homens, no caso o macho da espécie, estava cuidando, né, também do seu filhote, né? Porque é um papel, é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada, né, Bárbara? Como a gente está falando aqui, o Espiritismo nos ensina, né, que pela lei da reencarnação, hoje eu estou como homem, na próxima eu posso vir como mulher e você, no caso, vir como homem, os papéis se inverterem. Então nós precisamos desses aprendizados e nós precisamos, desde já, independente do sexo em que nós estamos ocupando nesse momento, né, a gente auxiliar um ao outro. E esse auxiliar um ao outro começa dentro da família, né? Independente eu não tenho filhos, tá? Mas eu tenho os meus animais, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos para cuidar, ou posso ter uma criança, né? Sei lá, eu vou em algum lugar que tem uma criança ali que às vezes está precisando de um cuidado, né? De uma atenção especial, né? Deveria, né, ter esse olhar especial para essa criança, porque, querendo ou não, a criança é um ser que está vindo agora, é um ser, em tese, é um ser puro, né, que está em formação, seu caráter está em formação, né, a sua educação está sendo formada nessa encarnação, e é papel de todos nós, independente de sermos ou não pais ou mães, né, de contribuirmos para esse progresso, para essa evolução daquele espírito que está ali. Né, é isso que a gente aprende, né, dentro da doutrina espírita. Então, baseado nessas experiências, né, Bárbara, acho que o nosso papel enquanto ser da criação, vai muito além de ser pai ou mãe, né? Eu não sou mãe, então eu não tenho que me preocupar, com os filhos dos outros. Não, nós vivemos em sociedade, como você está falando. Os animais conseguem viver em sociedade melhor do que nós. E nós, muitas vezes, olhamos só para o próprio umbigo. Eu não tenho filho, ou não quero ter filho, então quero que se exploda os outros. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter esse olhar compassivo para com todos. A gente sabe que às vezes é difícil, né? Nem todo mundo tem paciência com criança, nem todo mundo gosta de criança, né? Conheço um amigo meu que, né, prefere bicho do que gente, né? A gente conhece muita gente assim, mas a gente tem que, na medida do possível, né, mudar esse olhar, né? Porque se hoje eu não sou pai, se hoje eu não sou mãe, eu posso vir a ser. E lembrando que se nós estamos aqui hoje encarnados, é porque alguém em algum momento, né, um homem e uma mulher se uniram e deram a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então, só por isso nós temos esse dever de gratidão para com a sociedade, né? Um dos meus colegas de estudo, ele fala assim, se você está aqui é porque alguém topou lá em cima. Por que você não vai topar aqui também? Falei, egoísmo. Aí ele sempre brinca, ele fala, você vem aqui e fala que você quer combater o egoísmo, sempre que você está sendo egoísta. Ele sempre pega ele sempre pega nesse ponto do egoísmo ali, né? E eu concordo muito quando você fala isso da criança. Você fala, eu posso não ser pai, mas eu tenho os meus animais, eu também não sou, muito provavelmente eu não vou ser tia, porque a minha irmã também não é mãe. Mas eu tenho muitos amigos que têm filhos. E assim, eu sei que de alguma forma eu exerço não uma super influência, porque não são os meus filhos, não são meus sobrinhos, né, não tenho um vínculo sanguíneo, mas eu tenho um vínculo de respeito que eu acabo colocando, né, com aquelas crianças. Do jeito, né, os pais dela me colocam numa posição de respeito. O marido de uma amiga, na época a filha deles era pequena, e a gente estava no carro, e ela estava agitada e tal, e eu pedi para ela fazer coisa simples, nem lembro o que era. E ela não fez, e o pai parou e falou assim, a tia, você tem que obedecer tanto quanto você obedece eu e sua mãe. E eu lembro que ela me olhou, ela tinha uns 3 anos, me olhou com olhar de ódio, se ela pudesse, ela explodia a minha cabeça. É que ela não podia, não tinha essa capacidade. Então, assim, não é porque você não tem ali também o seu vínculo, né, sanguíneo,
que você não pode olhar para essas outras crianças. Não é porque você não está ali no seu seio familiar que você não pode olhar para as crianças que estão no orfanato, né? Aqui na nossa cidade nós temos os chamados lares da criança, né? Aqui chama Casa dos Meninos, Casa das Meninas. E por que não olhar para essas crianças da melhor forma que a gente pode? O que a gente pode fazer? Talvez eu não possa levar ela para casa, mas esse convívio, o buscar ajudar, o buscar dar oportunidade para esse novo espírito que está chegando para sua caminhada aqui na Terra, e poder oferecer para eles o que eu tenho de melhor, mesmo que não seja todos os dias, mesmo que não seja da melhor forma, da forma que a gente gostaria, mas o melhor que a gente pode, eu sempre penso, por que não fazer isso por eles? Né? Por que não dar essa oportunidade para eles? E aí os animais fazem isso. Cada vez que você vê uma gata que adotou um patinho, ele deu uma oportunidade para aquele serzinho que está chegando. E isso a gente vê com muita frequência. A gente acha lindo, ai, é bonitinho, nossa, eu nunca imaginei uma cachorra adotar um porquinho. Normalmente é assim que a gente fala. E o exemplo que eles dão para a gente ali é um ser que já está na fase adulta e que compreende de uma forma muito melhor que um ser que ainda está na fase infantil precisa de ajuda. E o que ele pode fazer naquele momento? Vou ajudar com o meu leite, e elas passam a ter leite para amamentar aquele filhote, vou ajudar ensinando, vou ensinar aquilo que eu sei, né? Porque o porquinho foi adotado pelo cachorro, o cachorro vai ensinar o que ele sabe, né? Não vai ensinar o que o porquinho precisa. E nem é uma questão de precisar ou não, mas é uma questão de, naqueles princípios inteligentes, eles têm gravado que eles, como adultos, precisam ajudar aqueles que estão na fase infantil. E a gente volta para a discussão do começo. Por que os seres humanos não são capazes de olhar para as crianças como um todo e trazer o melhor, né, do ser humano, né, trazer o melhor dos sentimentos para ajudar aquela criança que acabou de chegar? A fila de crianças para ser adotada é enorme, e a fila de pais querendo adotar é maior ainda. Por que todos só querem quando é bebê? Por que não? Quantas crianças de 10, 11 anos, enfim, 10, 11 anos, modo de dizer, mas crianças que já não são tão pequenas, que já têm um grau de compreensão, por que elas também não precisam, né? Por que elas também não merecem esse olhar diferenciado? E o que os animais mostram para a gente é isso. Eles convivem com os filhotes de outras espécies, independente da idade que tem aquele filhote, e eles sabem que eles têm uma posição de respeito, eles sabem que eles têm uma posição de ensinar, isso que eu acho mais interessante, e uma posição de amar, uma posição de dar bronca, de vez em quando saem os arranca-rabos. E a gente não consegue. E aí, quando você falou, deveríamos ser os mais inteligentes, ou pelo menos diz a ciência que somos os mais inteligentes. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu passo por tudo isso enquanto eu sou o princípio inteligente para virar ser humano e ser pior que o princípio inteligente. Sou quase um vegetal, gente, estou indo para trás. É quase isso mesmo. É quase que isso, né? Estou indo para trás, em vez de, teoricamente, ir para frente. Mas a gente se põe numa posição de tão superioridade que a gente não consegue acreditar ou não consegue olhar para os animais que não têm o nosso grau cognitivo como seres que podem nos ensinar alguma coisa. E as mães do reino animal conseguem nos ensinar, e muito, mas muito, muito, muito. A gente só não dá essa oportunidade, porque a gente se põe como egoístas, né, como soberbos, estamos numa posição superior, somos o principal caçador, somos o suprassumo que tem dentro do planeta Terra hoje em dia. Então, todos os outros seres vivos, independente da espécie, estão aqui para me servir. E aí, onde que está a empatia? Onde que está você viver em sociedade? Pois é, falta muito isso, né? Empatia, Sim. se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Falando nisso, né? A gente estamos quase encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Não podíamos deixar de falar também de um assunto que o pessoal às vezes fala, pô, mas vocês falam tanto nisso, né? Ficam batendo nessa tecla, né? É o nosso papel aqui, passar informação. O que cada um faz com informação é o livre-arbítrio de cada um. Né? Nunca é demais lembrar que por trás de um prato de comida de origem animal, existiu ali uma mãe, existiu uma família. Né? Muitas vezes, uma vaca mãe é tirada de seus filhotes para servir de alimento, né, para as nossas mesas, enfim, e esses filhotes ficam ali muitas vezes, né, sem, como se diz, literalmente sem pai, sem mãe, quando já também não viram, como também acabam também não virando comida, né, infelizmente, né. Acho que esse olhar compassivo também passa por isso, né, Bárbara? Eu pelo menos vejo dessa forma. Né? De vez em quando aparece na
no Face, no Instagram, né? Uma imagem muito que toca muito, né, o coração foi um caçador que tirou essa foto. Né? Ele está mostrando ali não sei se não lembro se é um esquilo, não lembro qual é a espécie. A mãe pega o seu filhote e fica na frente dele, mostrando para o caçador, né, meio que implorando, por favor, não me mate. Ou pelo meu filho, não me mate. Nesse caso, né, não sei se é montagem ou não, mas pelo menos conscientizou, né, muita gente essa foto. Essa mãezinha, né, essa mãezinha esquilo, né, não lembro se é esquilo mesmo, teve a capacidade de mostrar, né, o seu filhote para um caçador e ele não cometeu aquele ato ali. Mas quantas e quantas vacas mães, quantas e quantas porcas mães, quantas e quantas galinhas mães, muitas vezes, talvez por não ter essa capacidade, não gostariam de fazer o mesmo, né, de mostrar para os seus algozes, olha, eu sou mãe, eu tenho um filhote, eu vou deixar um filhote aqui, por favor, não me mate. Tem uma historinha muito interessante no livro do Marcel, historinha um pouco longa e conta um pouco a visão de um bezerrinho, né, indo para o matador, enfim, ele convive ali com a mãe, ele vê a mãe, às vezes, num determinado dia, sendo levado por uma pessoa, por um caminhão, aí nunca mais ele vê a mãe, aí o pai ele vê quebrando a pata, também é levado, nunca mais vê, e aí não passa-se um determinado tempo, ele é levado pelo caminhão, e quando ele está no corredor, né, para ser abatido, olha, juro, até arrepia a história, quando ele está no corredor para ser abatido, antes de ser abatido, antes dele sentir, né, aquele golpe fatal, ele vê a mãe, né, a mãezinha dele, o paizinho dele, e outros que já tinham sido abatidos, e ele segue aquela luz e, né, enfim, e volta a conviver com os seus pais, né, com os seus parentes. Então, às vezes pode parecer bobinha essa história, essa imagem aí que a gente vê na internet do esquilo mostrando o filhote, mas por trás dessa imagem, por trás dessa história que o Marcel nos trouxe, né, cabe também a nossa reflexão. Né? Nós ficamos tão felizes, né, de ter a convivência com a nossa mãe, ou aquela que representou o papel de mãe nas nossas vidas, e no meio animal eles também têm isso, eles também têm esse sentimento, eles também convivem entre eles, eles também formam famílias, também formam ali um pequeno núcleo. Só que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes nos impede de ver isso, de ter essa percepção, né? Eu acho que nunca é demais a gente falar também sobre isso, né, Bárbara? Nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Não, nunca é demais. Eu sempre comento que assim, eu não tento doutrinar as pessoas a não comer carne, porque eu respeito muito o momento de cada um. Então, eu sempre falo isso. Se você me perguntar por que eu parei, eu conto a minha história. Eu nunca vou chegar para você e vou falar, você tem que fazer isso. São coisas bem diferentes. Mas uma das razões de eu ter parado de comer carne passa um pouquinho por essa reflexão. Passa pela reflexão, principalmente a carne vermelha, depois que eu li e que eu compreendi o quanto as vacas, né, e os bois, ali, os bezerros, eles são capazes de formar famílias, eles formam amigos. As vacas, elas sentem falta das suas amigas. Então, não é só a mãe, o pai e o filho que geram família como família consanguínea. Elas criam vínculos de amizade. E cada vez que uma delas é retirada, elas sentem saudade, elas sofrem, elas têm sofrimento do momento de separação. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito, porque eu sinto saudade dos meus amigos, eu sinto saudade dos meus pais, saudade da minha irmã, quando eu não convivo com eles com tanta frequência como eu gostaria. Quando eu encontro com eles, eu sou daquelas que eu quero demorar, quero aproveitar o máximo que eu posso, porque eu sei que eu não sei quanto tempo eu vou levar para ver de novo. E eu fico imaginando os animais que vão criando esses laços, que eu sei que é o caso das vacas, o porquê que a gente ainda permite que esse tipo de coisa aconteça com eles. E se eles criam vínculos, né, se eles criam laços fraternos, imagina como deve ser o laço maternal entre aqueles dois corpinhos, né, entre a vaca e o bezerro, e mesmo entre o boi, enfim, entre o vínculo familiar que é criado ali na sociedade deles. Esse foi o estudo que eu li que me chamou a minha atenção, mas e tantos outros estudos e tantas outras espécies que a gente ainda não sabe, porque os cientistas ainda não conseguiram ter toda essa observação, fazer todo esse estudo. Mas esse momento, assim como a gente tem alguns momentos no ano que nós ficamos um pouco mais sensíveis, então a gente tem o Natal, que a gente tende
a ter uma relação melhor com as pessoas, eu vejo o Dia das Mães o momento não só da gente rever como nós lidamos com as nossas mães, porque somos seres humanos, a gente convive, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, e tem pessoas que se dão super bem, que não tem que ser sua mãe, tem pessoa que briga, que não quer ver a mãe nem ficar de olho, mas a gente acaba refletindo que esse é o momento de vamos tentar, pelo menos no domingo do Dia das Mães, a gente ter um bom relacionamento. É um dia no ano, 2, contando o Natal, mas tudo bem, melhor do que se não fosse nenhum. Então, sempre também sou dessa opinião, pelo menos 2. Então, eu olho por esse momento para essa época do ano, assim como o Dia dos Pais, eu vejo como sendo uma época para a gente refletir os nossos relacionamentos como seres humanos, mas eu nunca consigo deixar de olhar para o momento da gente refletir o nosso relacionamento com os seres de outras espécies, né, com os animais como um todo. Eu sempre olho, será que eu estou lidando com os animais que estão à minha volta da melhor forma possível, com a natureza à minha volta da melhor forma possível? Eu estou fazendo o máximo que eu acredito que eu possa fazer dentro da minha capacidade para auxiliar aqueles animais que de alguma forma eu convivo? Eu estou respeitando os vínculos familiares consanguíneos que esses animais criaram? E eles criaram porque eles precisam, e eles precisam porque eles evoluem. Se a gente tem o direito de evoluir, eles têm o direito de evoluir. Se a gente tem o direito de viver até acabar o nosso princípio vital, até acabar a última gota e o nosso espírito se desprender, eles também têm o mesmo direito. E aí, normalmente fala de se alimentar de carne, mas e em outras situações que os animais são utilizados para benefício da sociedade como um todo, e que a gente muitas vezes não respeita. A gente está dando a oportunidade deles viverem aquilo que eles precisam viver para o seu desenvolvimento. Não é para o nosso desenvolvimento. O que eles têm que aprender? Talvez a gente não saiba, mas a gente está dando essa oportunidade para eles. Essa é uma reflexão que eu acredito que a gente precisa fazer. Eu dou a oportunidade para as baratas que vêm na minha casa viver o que elas precisam viver? Muito provavelmente não, porque eu dedetizei, então elas morrem. Por isso que eu não quero que elas venham, porque se elas não vierem, elas não vão morrer, eu não estou interferindo. É sempre assim a conversa que eu tenho com elas. Mas brincadeiras à parte, o quanto eu influencio positivamente para os seres vivos, diferente dos humanos que estão à minha volta. Até as minhas plantinhas. Eu dou o direito delas sobreviverem, delas viverem da melhor forma possível? Nem sempre, às vezes eu esqueço de regar as minhas. Inclusive, as minhas são na casa dos meus pais, eu nem trouxe para cá ainda. Então, eu estou mais negligenciada impossível, coitadas, nem com elas eu estou. Mas essas reflexões, eu acho que o Espiritismo tem o dever de trazer para a gente. Todos os livros, toda a obra que a gente tem, que ela é riquíssima, não só as de Kardec, como todos os outros que vieram depois, todas as obras de Chico, que a gente sabe que é muito valiosa, quanto mais você estuda, mais eu entendo que a obrigação da obra, ou o dever da obra, é que a gente reflita se nós estamos fazendo o melhor para a sociedade que nós nos encontramos, ou seja, para os outros seres humanos, e para o mundo onde a gente habita. Não adianta eu fazer o máximo para a sociedade se eu não cuidar do mundo, porque eu vou ter que voltar para cá ainda. Porque eu, Bárbara, tenho certeza que eu não vou daqui para Júpiter. Eu ainda tenho umas encarnações aqui, espero ir para trás. Eu espero, no mínimo, continuar na Terra. Esse é o meu objetivo. Quero continuar aqui. Mas é isso que eu acredito que o Espiritismo tem como principal objetivo. Mostrar a melhor forma da gente seguir os exemplos que Cristo nos deu, porque ele veio aqui, ele já trouxe tudo que a gente precisa para seguir a nossa evolução. Mas dentro disso, todas as obras, eu estou fazendo o melhor que eu posso? É muito fácil a gente falar, você está fazendo a reforma íntima? Mas eu estou fazendo a reforma íntima só para um lado. Se eu falar, não, tudo bem, depois que eu desencarnar aqui, eu vou para Júpiter, é assunto resolvido. Eu realmente fiz pelo meu planeta como um todo, pela sociedade que habita aqui como um todo, o melhor que eu podia? Eu realmente cuidei da melhor forma que eu podia? Ou da melhor forma dentro do grau evolutivo que a gente se encontra? A gente também tem que levar isso em consideração. Essa eu acho que é a reflexão maior que o Espiritismo, para mim, tem trazido ultimamente. O Espiritismo me faz refletir se eu estou fazendo o meu melhor em todas as esferas da minha vida. É isso aí. Acho que e acho que não estou, viu? Acho que ninguém está ainda, né, Bárbara? Mas como você falou, se a gente continuar aqui, a gente já está no lucro. Você falou de Júpiter. Eu já fico feliz se eu conseguir para o nosso lar. E olha que o nosso lar, segundo os relatos, nem é um lugar tão especial assim. Mas eu já fico feliz de ir lá para o nosso lar, né, ter pelo menos a sopinha lá do nosso lar, que todo mundo reclama,
aquela sopinha, não sei o quê. Melhor tá lá do que comer a lama lá do umbral. E comer a lama lá de baixo, eu também acho. Lá que o André Eu acho. Luiz, comeu, enfim. Então, se a gente for para o nosso lar, já estamos no lucro, né, diante de tantas imperfeições nossas, né? Mas acho que a gente, né, brincadeiras à parte, a gente não tem que desanimar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Um dia de cada, como diz, né, o lema do A, né, só por hoje, né? Um dia de cada vez, um esforcinho de cada vez, né? E tenho certeza que uma hora ou outra a gente vai conseguir vencer as nossas imperfeições, né? Nos tornarmos seres humanos melhores e proporcionar, né, um mundo melhor como um todo, né? Não só para nós, como para os nossos animais. Sobe aqui, ela tá aqui rodeando, ela quer aparecer. Foquinha! Ela quer aparecer, mas não quer. Ah, agora ela Oi, apareceu. Paçoca! Agora ela apareceu. Vem mais pra cá aí, senão o pessoal não te vê. Oi, Paçoca! Tá a tela dividida aqui, o pessoal não vai te ver, Paçoca. Bom, O Bárbara, melhor da Paçoca é que ela sobe e olha para a câmera. Ela isso. sabe onde ela tem que olhar. Ela sabe, né, não tem que olhar, né? Ela tá fazendo... Ela sabe onde ela... Olha lá, a cara dela tá muito boa. Deixa eu colocar a minha imagem inteira aí, ó. O pessoal vai ver inteira aqui, ó. Que tava a tela dividida, o pessoal não tava vendo inteira, ó. Ela tá olhando pra câmera, né? Ela sabe, não? Ela olha para a câmera. É impressionante. Próxima vez você faz a live sozinha, Paçoca. Você chama a tia Bárbara aqui, você faz a live sozinha. Eu falo, já sei o que eu tenho que fazer. Já sabe o que tem que fazer. Essa, quando se tornar humana, ela vai saber o que tem que fazer. Bárbara, quero mais uma vez te agradecer, né, pelo seu carinho, por você estar dispondo aí do seu tempo para gravar aqui com a gente, né? Mais uma vez reforçar, né? Bárbara faz parte do Centro Espírita André Luiz de Porto Feliz, que já tem o trabalho dos animais. Então, quem é de Porto Feliz ou de alguma cidade próxima, né, quiser ir lá, né, conhecer o trabalho dos animais, né, no primeiro sábado, né, Bárbara? No último sábado do mês. Último sábado do mês, né, na parte da manhã, vai lá conhecer o trabalho, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir aí, né, por conta dos meus compromissos profissionais, né? Mas assim que tiver uma folguinha, farei questão de visitá-los aí, conhecer o trabalho de vocês, né? Que a gente fica muito feliz em saber que mais casas, que mais centros estão fazendo, isso é muito bom. Bárbara, como último pedido, né? Como eu sempre faço aqui, né? Você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo e, né, encerrarmos a nossa live de hoje? Com toda certeza. Todos estão convidados, a casa está aberta, então, todo último sábado do mês, às 9 da manhã. Quem quiser conhecer, quem quiser trazer seu animal, vocês são mais do que bem-vindos, seus animais mais bem-vindos ainda. Vamos encerrar, eu vou colar, porque eu nunca lembro de cabeça, vocês sabem, eu vou fazer a prece de Caritas até mais para mim do que qualquer outra coisa. Eu estou precisando ler a prece de Caritas um pouco para me equilibrar para algumas coisas que vêm aqui pela frente, e, enfim, confio demais, né? Ela me traz a paz de espírito que eu preciso, o discernimento que eu preciso para tomar minhas decisões. Você compartilha com eles, por favor? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. A vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. A vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Bárbara, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje e mais esta live do Jefferson Sorocaba. Quero desejar a todos, né, um feliz Dia das Mães. Independente de suas mães estarem ou não encarnadas aqui com vocês, que elas recebam, né, do seu coração, do seu pensamento, todo o carinho e todo o amor que elas merecem. Todas as mães do mundo, todas as mães
humanas e as nossas mães animais. Que Jesus esteja presente, que a nossa Mãe Santíssima cubra com o seu manto sagrado a todos nós no domingo do Dia das Mães. E até segunda-feira que vem, em mais uma live aqui do Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau, gente. Bom descanso.